Há algumas semanas eu postei um vídeo aqui falando sobre os chifres de Moisés, né? Por que que Moisés aparece com chifres nas pinturas renascentistas, esculturas também, nas iluminuras medievais. E para explicar isso, eu falei sobre a Latina Vulgata, né? Que é uma versão da Bíblia traduzida por São Jerônimo. E para ilustrar isso, eu mostrei várias imagens de São Jerônimo, né? Várias representações feitas sobre essa figura. E uma pessoa muito perspicaz, que foi a Eliane, perguntou por que que aparece sempre caveiras nas representações de São Jerônimo. E de fato, como vocês podem ver aqui, sempre está presente, né? Essa aqui é o São Jerônimo de Caravaggio. A caveira está sempre presente aqui em cima da mesa, né? Junto aqui com os livros, às vezes com crucifixos, né? Aqui, por exemplo, a caveira, ele inclusive aponta para a caveira aqui nessa representação. Aqui também ele apontando para a caveira, né? Tem um lema aqui que a gente vai discutir depois também aqui em cima. Aqui São Jerônimo com o crucifixo e a caveira. Então, enfim, né? Sempre aparece a caveira realmente nas representações de São Jerônimo. E por que que isso acontece, né? Na verdade, a gente poderia até ampliar essa pergunta para por que que a caveira é tão presente na arte cristã de uma forma geral, né? A gente poderia ir para outras imagens, por exemplo, de São Francisco de Assis, que a caveira também é muito presente, né? Tá sempre presente aqui a caveira com o São Francisco de Assis. Até nessa imagem aqui de São Francisco de Assis na nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais, né? Que tem a caveirinha ali presente aos seus pés, né? Então, por que aparece essa questão tanto da caveira? Bom, basicamente essa caveira representa, né, ilustra, serve de alegoria de uma ideia mais ampla, que é a ideia do memento mori, né, que é um lema em latim que significa lembre-se da morte ou lembre-se da sua mortalidade, e que é um pensamento muito importante dentro da história do cristianismo, e ele, na verdade, até antecede, né, o cristianismo a partir de duas matrizes principais do cristianismo, né, que são o pensamento judaico, né, a tradição judaica, e a tradição greco-romana também, a filosofia grega, né, que, afinal de contas, o cristianismo nasce entre judeus, né, mas no mundo romano e num mundo em que a educação das elites era fundamentalmente grega, e quando o cristianismo se torna a religião das elites, né, se torna também a religião oficial, etc e tal, a teologia, nesse contexto, vai se desenvolver muito inspirada por ideias gregas, né? Então, antes de falar propriamente do memento mori no cristianismo, vale a pena a gente falar, assim, brevemente sobre o memento mori entre os gregos e entre os judeus. Entre os gregos, talvez a escola filosófica mais lembrada pelo memento mori seja o estoicismo. Para os estoicos, a meditação sobre a morte, sobre a mortalidade, era algo que era muito importante para colocar os pensamentos e as práticas das pessoas em uma outra perspectiva, né? A partir do momento em que você reconhece a morte como algo natural, algo inevitável, né? Algo que vai acontecer até com uma certa iminência, né? Tipo assim, a morte não está muito longe. Essa reflexão te leva a repensar o que você está fazendo da sua vida, né? Se vale a pena fazer mesmo e agir como você tem agido. E, idealmente, essa reflexão levaria a uma vida mais virtuosa. Tem até uma citação aqui do Manual de Epiteto, né? Que é um dos textos estoicos talvez mais importantes e famosos assim que a gente tem hoje, que diz o seguinte: tenha diante de seus olhos dia a dia a morte e o exílio e tudo o que parece terrível, mas acima de tudo a morte. E então você nunca terá nenhum pensamento abjeto, nem desejará nada além da medida. Então essa reflexão, essa meditação sobre a morte te purificaria dos pensamentos inúteis, vãos, né, arrogantes, soberbos ou simplesmente fúteis mesmo, transitórios, efêmeros, sem valor em si, e também te afastaria de todo tipo de excesso, né, e te manteria numa vida mais sóbria, mais racional, mais meditada, refletida, né? Mas, como eu disse, não é só entre os gregos que a gente encontra essa ideia do memento mori, mas também na própria Bíblia, né? Nos textos da tradição judaica, hebraica, a gente encontra também ali essa ideia de que a reflexão sobre a morte teria um caráter sapiencial, né? Seria algo que poderia levar as pessoas para maior sabedoria. Então a gente encontra no livro de Eclesiastes, por exemplo, a seguinte passagem: mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque esse é o fim de todo homem, né? A morte é o fim de todo homem. Deste modo, quem está vivo refletirá. Então, essa contemplação, esse confronto, né, direto com a morte, seria fundamental para provocar uma reflexão sobre o momento presente, né, sobre a vida. Seria mais instrutiva a reflexão sobre a morte do que a contemplação da alegria, da pompa, da festa, né, que talvez tivessem até o efeito contrário do memento mori, né, um efeito de distrair, de te afogar ali em aparências, em sentimentos momentâneos e te afastar daquilo que é mais substancial, por assim dizer. Tem outro
livro na Bíblia também, que é o Eclesiástico, que é diferente do Eclesiastes, né? Não está presente nas Bíblias protestantes, nem no cânon judaico, mas está presente nas Bíblias católicas, e é um texto judaico escrito antes de Cristo, que diz o seguinte: em tudo o que fazes, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Então, de novo, essa ideia da reflexão sobre a finitude da nossa existência, né? Sobre a nossa mortalidade, como algo que mudaria o nosso ethos, né? Teria efeitos espirituais e éticos salutares. Então a gente vê tanto no judaísmo quanto na filosofia grega, no pensamento, na tradição greco-romana, essa questão da reflexão sobre a morte, né? O memento mori. Como eu disse, o cristianismo vai se desenvolver bebendo dessas fontes, né? E vai desenvolver eventualmente o seu próprio pensamento, a sua própria reflexão sobre a morte, que tem algumas peculiaridades, né? A gente não precisa entrar em tantos detalhes aqui, mas talvez o traço mais marcante do memento mori cristão, que o distingue dos outros dois, é que a ênfase da reflexão sobre a morte no cristianismo, ela se dá muito na reflexão sobre o pós-vida, porque a morte do cristianismo é um momento também de juízo, é um momento em que tudo que você fez antes da morte vai ser pesado de certa forma, e você pode ir para um pós-morte bom ou para um pós-morte terrível, né? Então, essa iminência do juízo, né, que a morte significa, é algo que deveria levar as pessoas à reflexão para que elas mudassem as suas práticas, as suas crenças, os seus hábitos, pensamentos, etc., e se alinhassem mais com o temor a Deus, né, a doutrina cristã, para que elas garantissem esse pós-vida favorável, né? Paraíso, a vida na eternidade com Deus, a Nova Jerusalém, coisa do tipo. Então é por isso que a gente encontra essa caveira, né, nas representações de São Jerônimo, e o São Jerônimo, especificamente dentro da tradição cristã, é uma figura que é famosa pela sua reflexão, a sua insistência no memento mori, né? Então tem até uma lenda medieval que diz que o São Jerônimo mantinha sempre uma caveira em cima da mesa, enquanto ele fazia suas meditações, suas reflexões. Então é isso que essas imagens aqui representam mais especificamente, né? E como eu disse, né, tem esse lema também que aparece aqui em cima, que é o homo bula, que também vai nesse sentido, que significa homem bolha, ou seja, né, o homem é uma bolha, né, também essa ideia da efemeridade, de que a qualquer momento pode estourar, né? Então, assim, esteja preparado. No caso de São Francisco, mais especificamente, né, talvez a ênfase maior ainda seja na questão da mortificação da carne, né? A negação, o ascetismo, né? A negação, por exemplo, dos prazeres, a negação das vontades, da concupiscência, como se diz, né? Então aqui a gente encontra os doces pensamentos sobre a morte, né? Escrito aqui no livro, né? Ou os doces pensamentos da morte, que são salutares, né? Ele aponta aqui, né? Para nos encaminhar para a vida verdadeira, que é a vida de Cristo, que é uma vida de sofrimento, né? Na carne, pelo menos. E a gente vê outros elementos aqui, por exemplo, como a ampulheta, mostrando que o tempo vai se esvaindo, né? O tempo passa, não volta, e a gente vê também aqui um instrumento de autoflagelação, né? De castigo do corpo, algo para realmente destruir aquilo que é transitório, que seria a nossa carnalidade, por assim dizer, e cultivar, em oposição a isso, o nosso espírito, né? que é o que permanece e é o que vai ser recebido, julgado e abraçado ou desprezado por Deus depois da morte. Então a vida do santo deveria ser isso, né? Essa preparação o tempo inteiro, vigilante para o momento da morte, que é o momento crucial, né? Que vai inaugurar a sua vida eterna, que pode ser, de novo, né? Positivo ou negativo. Então, assim, é bom se preparar bem mesmo. Tem até um livro muito interessante de um historiador que é o Jean Delumeau, que chama O Pecado e o Medo, que ele mostra bem esse uso da caveira, até em pregações mesmo, né? Às vezes pregadores saíam à noite nas cidades com caveiras e velas dentro da caveira para fazer realmente um espetáculo em torno desse tema da morte e chamar a atenção das pessoas para a mortalidade e, consequentemente, para a urgência da conversão, né? De largar aquilo que é transitório, que vai passar, e se agarrar àquilo que é eterno, bom, verdadeiro e justo. Outro tema interessante é o da dança macabra, né, que mostra figuras como reis, bispos, crianças até sendo chamadas para dançar ali pelas caveiras, pela morte, né, ou seja, ninguém escapa dessa dança. Então a caveira, esqueletos, ossos, né, como símbolo dessa reflexão sobre a morte, é muito comum na história do cristianismo, e principalmente na Idade Média, e no período moderno. Enfim, né? Mas eu acho que está respondida então a pergunta aí da Eliane, né? E comentem aí o que vocês acham dessa questão da reflexão sobre a morte, né? Vocês acham que é uma coisa meio excessivamente mórbida ou pode ser de fato eticamente e espiritualmente salutar? Mas é isso aí, espero que tenham achado interessante e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!